E olá, meus caros, tudo bom? Estamos aqui de volta no nosso curso do Senado Federal Exercícios. Eu sou o professor João Trindade, de Direito Constitucional. Vamos continuar aqui resolvendo questões do CESP sobre essa disciplina de Direito Constitucional, parte geral. Então vamos seguir aqui, olha só, olha o que vai dizer essa questão da prova de investigador da Civil do Maranhão 2018, claro, tudo CESP. Vai dizer que é permitida somente à União a criação de distinções entre brasileiros. Essa questão está errada e o fundamento para ela você encontra no próprio texto da Constituição, artigo 19, inciso 3º. O artigo 19, inciso 3º, é aquele segundo o qual é vedado a qualquer ente da Federação Brasileira, União inclusive, é vedado a qualquer ente da Federação Brasileira criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Isso, eu repito, vale para todos os níveis federativos. Essas vedações federativas lá do artigo 19, elas se aplicam a todas as esferas da federação. Se aplicam à União, aos estados, ao DF e aos municípios. Então, essa questão da maneira como está aqui, ela está, portanto, errada. E aí, segue o jogo. Outra questão agora da prova de procurador do Tribunal de Contas do Pará 2019. A imunidade constitucional sobre opiniões, palavras e votos proferidos por vereador no exercício do mandato estende-se além do limite territorial do município ao qual ele esteja funcionalmente vinculado. Errado, e o fundamento, apesar de ser uma questão difícil por ser um tema no detalhe, mas é algo que você encontra no próprio texto da Constituição Federal. Isso aqui você vai encontrar lá no artigo 29, inciso 8º da Constituição. Lembre, vereador, ele das imunidades parlamentares formais e materiais, ele só tem imunidade material. Ele não tem foro por prerrogativa de função dado pela Constituição Federal, ele não tem imunidade quanto à prisão, ele não tem a possibilidade de a casa sustar o andamento do processo. Então, as imunidades formais ele não tem. Ele vai ter a imunidade material, a imunidade por opiniões, palavras e votos, a inviolabilidade civil e penal por opiniões, palavras e votos, só que cuidado, no limite do território do município no qual ele exerça a vereança. Veja só, a imunidade dos deputados federais e senadores é no Brasil todo. A imunidade dos deputados estaduais e distritais é no Brasil todo, não apenas no estado em que exerçam o seu mandato. Mas a imunidade do vereador é limitada ao território do município em que ele exerce a vereança. É exatamente o contrário do que disse aqui, por isso essa última parte está errada, né? Estende-se além do limite territorial do município. Não, ela não se estende além do limite territorial do município, muito pelo contrário. A imunidade do vereador está limitada territorialmente. Esse é um tema que vem sendo bem cobrado em prova do CESP, então eu peço a você que fique atento para essa peculiaridade em relação aos vereadores. E aí, vamos seguir o jogo, ó. Prova de escrivão da Polícia Federal 2018 vai dizer o seguinte: Gilberto, brasileiro nato, completou 61 anos de idade no mês de janeiro de 2018. Neste mesmo ano, transitou em julgado condenação criminal contra ele, tendo sido arbitrada, entre outras sanções, a pena privativa de liberdade, a pena, portanto, de prisão, a pena de reclusão ou detenção. E aí a questão vem disso. O processo criminal transitado em julgado é hipótese constitucional para a cassação dos direitos políticos de Gilberto por tempo e duração dos efeitos da condenação. Essa questão está errada apenas pelo termo cassação. Veja, o que torna essa questão aqui errada é o termo cassação. Como a gente sabe, existe no Brasil a cassação do mandato, por decisão da própria casa. Mas a cassação dos direitos políticos, ela é vedada. Isso onde é que você vai encontrar? No artigo 15, caput, que vai começar exatamente dizendo que não haverá cassação dos direitos políticos.
O que pode haver é a perda ou a suspensão. Aliás, essa hipótese aqui da condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. De qualquer jeito, a questão ao afirmar que esse caso seria um caso de cassação dos direitos políticos, obviamente traz essa questão como errada, portanto. Beleza? E vamos lá, segue o jogo. Agora, prova de auditor da Cefaz Ceará 2019. De acordo com a Constituição, tem legitimidade ativa para propor originariamente ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, estamos falando dos legitimados para as ações de controle concentrado, os legitimados para provocarem o STF a analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei em tese e com efeitos erga omnes e vinculantes. Lembre que no controle difuso, qualquer pessoa pode provocar o judiciário. No controle concentrado, não. Apenas os ungidos, os eleitos, os escolhidos, lá do artigo 103, rol taxativo, é que vão poder propor essas ações de controle concentrado. A questão aqui falou de ADI e de ADC, mas lembre, são os mesmos legitimados para as 4 ações de controle concentrado. A ADI, a ADC, a ADO e a ADPF, em todos os casos legitimados do artigo 103. Para relembrar, Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, governador de Estado do DF, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, um deputado ou um senador, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Lembrando, nem é objeto dessa questão aqui, mas aproveitando para a gente revisar, lembrando que, nesse caso aqui, o que a gente tem é uma dicotomia de legitimados. Existem os legitimados universais, que podem entrar com as ações de controle concentrado sem precisarem demonstrar a pertinência temática, e existem os legitimados especiais, que só podem ajuizar as ações se demonstrarem pertinência temática. São legitimados especiais os órgãos estaduais, mesa de assembleia e governador, e confederação sindical ou entidade de classe. De qualquer jeito, nem precisava de tanto para resolver essa questão. Ela só quer saber quem são os legitimados. Conselho Nacional do Ministério Público não pode. Defensor Público Geral faria sentido que ele pudesse, mas não está na lista do rol taxativo, então não tem essa legitimidade. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é a nossa resposta. Lembrando que o AGU não pode. O AGU pode convencer o presidente a ajuizar a ação, mas o autor da ação formalmente é o presidente da República. E também o CNJ também não tem essa legitimidade. Fundamento para essa questão, artigo 103 do texto constitucional. Beleza? Maravilha. Vamos seguir aqui. Investigador da Civil do Maranhão 2018. O presidente da República poderá delegar aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União a atribuição de, lembre-se de que nos termos do artigo 84, parágrafo único, só existem 3 atribuições do presidente da República que ele pode delegar: editar decretos autônomos, que é o 84.6b, e também a atribuição de conceder indulto e comutar penas, e finalmente prover e desprover, nomear, exonerar e demitir cargos públicos federais. Essas são as 3, e aí obviamente vale a pena você decorar, essas são as 3 únicas atribuições do presidente da República que ele pode delegar a essas autoridades, ministro de Estado, PGR ou AGU. E aí a questão agora ficou fácil, porque a questão vai trazer aqui, vai dizer, ó, decretar estado de defesa e estado de sítio não pode, editar medida provisória não pode, conferir condecorações e distinções honoríficas não pode, vetar também não pode. O que eu tenho aqui é a competência para prover cargos públicos federais na forma da lei. E lembre, delegação não tem nada a ver com substituição.
Quem substituir o presidente, seja o vice-presidente da Câmara, presidente do Senado ou presidente do Supremo, exerce todas as atribuições do titular. Mas aí não é uma delegação, né? Aí é uma substituição. A delegação é um ato de vontade, a delegação é um ato de transferência transitória de competência. Aí realmente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, nós temos essas três únicas que o presidente pode delegar. Beleza? Então, questão aqui, resposta letra D. E aí vem a próxima questão da prova também da Civil do Maranhão, mas de delegado 2018. E vai dizer o seguinte, ó. De acordo com a Constituição, é função de chefe de governo exercida pelo presidente. Toma cuidado com esse tipo de questão. Ele não quer só saber o que é a atribuição do presidente. Ele quer saber o que é a atribuição do presidente no exercício da função de chefe de governo. Quer dizer, não pode... Isso daqui, o que vai estar fora da resposta? O que não é atribuição do presidente, ou que é a atribuição do presidente como chefe de Estado, como representante internacional do Brasil. Ele quer especificamente a atribuição do presidente, mas na qualidade de chefe de governo, de chefe interno do Poder Executivo de um dos níveis da federação. Então, lá vai, vamos seguir então aqui, olha só. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Isso é atribuição do presidente, mas é atribuição do presidente como chefe de Estado, como dirigente supremo das Forças Armadas. Então, a letra A eu não marco. Controlar a legalidade dos atos normativos e administrativos. Bom, aí é uma questão um pouco estranha, a gente vai deixar aqui de lado, realmente não é atribuição de chefe de Estado. Você vai ver aqui, diante das outras alternativas, o que a gente vai fazer com essa questão. A letra C vai dizer, fixar limites globais para a dívida, isso é papel do Senado, nem do presidente é. Requisitar e designar membros do Ministério Público, isso é papel do Procurador-Geral da República, tem nada a ver com o presidente. E dispor sobre limites globais para operações de crédito também é papel do Senado. Então veja, eu tenho aqui uma atribuição do presidente, mas como chefe de Estado, tá fora. Atribuições são de outros órgãos, sobra essa daqui, controlar a legalidade dos atos normativos e administrativos. Não é que é uma questão assim da qual caiba recurso, senão eu nem colocaria aqui, porque não seria uma questão representativa. Mas é uma questão, posso dizer assim, um pouco estranha, porque essa é uma atribuição que está implícita lá no artigo 84. Você vai ver no artigo 84 não tem essa atribuição. Ah, tudo bem, não é problema, porque o rol é exemplificativo. Mas eu estou dizendo que é uma coisa meio atípica o CESP vir cobrar essa questão aqui de você. De qualquer forma, o artigo 84, inciso 2º, ele vai dizer que é atribuição do presidente, deixa eu voltar aqui para o meu zoom normal, é atribuição do presidente exercer a direção superior da administração pública. Ora, e um dos papéis da direção superior da administração pública é rever os seus próprios atos da administração pública, podendo anulá-los quando os considerar ilegais. Então, é o chamado poder de autotutela da administração pública, né? O poder que a administração pública tem de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Então, ora, se é o presidente que exerce a direção superior da administração pública, ele pode controlar, avaliar, analisar a legalidade de todos os atos praticados pela administração. Uma competência que está implícita, isso já torna a questão difícil, e realmente uma atribuição de chefe de governo, porque é algo que o governador faz na esfera estadual e que o prefeito faz na esfera municipal. De qualquer jeito, até por eliminação, você chegaria mesmo aqui na resposta letra B de bola. Próxima questão aqui de Defensor Público do Distrito Federal 2019. Essa é bem voadora nos peitos, paralelepípedo na cara, coração peludo. Olha só. Essa questão vai dizer o seguinte: consagrado na esfera criminal, o princípio constitucional da proibição do excesso consiste na vedação, na proibição ao Estado de descriminalizar ou atenuar a tutela penal de certas condutas ofensivas a direitos fundamentais. Para você poder lembrar dessa questão, você tem que lembrar dos vários aspectos do princípio da proporcionalidade. Então vamos relembrar aqui, ó, princípio implícito da
proporcionalidade. Eu tenho a proporcionalidade negativa, que é a proibição do excesso, e eu tenho a proporcionalidade positiva, que é a proibição da proteção insuficiente. Então, quer dizer, quando eu tiver a colisão de dois princípios, eu nem posso restringir um deles mais do que o necessário, proibição do excesso, mas também não posso deixar de efetivar um deles. Não posso deixar o outro desprotegido. Não posso deixar o outro, desconsiderar o outro princípio. Eu tenho que encontrar o ponto de equilíbrio, o ponto ótimo em que eu restringo um direito no mínimo possível, mas eu protejo o outro direito no máximo possível. Bom, na esfera penal, na esfera criminal, que é o de que trata essa questão, eu sempre vou ter um conflito entre a liberdade de um lado e o bem jurídico protegido do outro lado. E outro bem jurídico protegido do outro lado, que pode ser até outro aspecto de liberdade. O que eu quero dizer é, quando você criminaliza uma conduta, quando você prevê que uma determinada conduta vai ser crime, você sempre estará restringindo a liberdade de alguém. Sempre você está mandando o cara para a cadeia. Isso é uma restrição de liberdade. Não quer dizer que não seja legítimo, mas estou dizendo que é uma restrição da liberdade que eu tenho que fazer no patamar mínimo possível. Veja, por exemplo, quando eu digo que o crime de furto vai ter lá a pena privativa de liberdade, eu estou protegendo o bem jurídico, que é a propriedade, e restringindo o bem jurídico, que é a liberdade. Tudo bem. Quando eu criminalizo, por exemplo, o crime de estupro, eu estou restringindo a liberdade, dizendo que alguém vai para a cadeia, restringindo a liberdade de locomoção dessa pessoa, para proteger a liberdade sexual de a pessoa não ser coagida a uma prática sexual contra a sua vontade. Então, toda vez que eu criminalizo uma conduta, eu estou restringindo a liberdade de locomoção para proteger um determinado bem jurídico. Aí é que vem a resposta da questão. Olha só, eu nem posso restringir em excesso a liberdade, dizer, por exemplo, que o crime de estupro vai ter uma pena mínima de 40 anos. Estaria restringindo em excesso a liberdade de locomoção. Proibição do excesso, proporcionalidade negativa. Mas eu também não posso deixar desprotegida a liberdade sexual. Se eu dissesse, por exemplo, que para o crime de estupro a pena mínima é de 6 meses de detenção, que aí você converte em pena restritiva de direitos, em pena alternativa, eu estaria criando uma barreira muito pequena para quem tivesse essa tendência criminosa praticasse estupro. Então, eu nem posso restringir a liberdade de locomoção mais do que o que é necessário, mas eu também não posso deixar o bem jurídico desprotegido. Eu não posso deixar o bem jurídico desprotegido, é aqui, ó, a vedação ao Estado de descriminalizar ou atenuar a tutela penal de certas condutas ofensivas a direitos fundamentais. Imagine, por exemplo, se eu descriminalizasse o estupro, dissesse que o estupro não é mais crime. Eu estaria violando o direito fundamental das pessoas terem a sua liberdade sexual. De qualquer jeito, essa questão está errada. E é aí que está a sacanagem dela. Porque, embora realmente haja essa vedação ao Estado, o Estado é proibido de descriminalizar ou atenuar a tutela penal de certas condutas se isso deixar desprotegido o direito fundamental, só que isso não tem a ver com a proporcionalidade negativa à proibição do excesso. Isso tem a ver com a proporcionalidade positiva, com a obrigação de efetivar o direito fundamental. Isso tem a ver com a proibição de deixar desprotegido o direito fundamental. Então veja, isso tem a ver com a proporcionalidade, só que a questão disse que tem a ver com a proporcionalidade na proibição do excesso, a proporcionalidade negativa. Não, o Estado não poder deixar desprotegidos determinados direitos fundamentais, isso tem a ver com a proporcionalidade positiva, com a proibição da proteção insuficiente, tem a ver com o dever constitucional de proteger determinados direitos fundamentais. Então,
Essa questão está errada só pela expressão proibição do excesso. Se eu pegasse essa questão aqui e trocasse proibição do excesso para proibição da proteção insuficiente, ela estaria certa. Do jeito que ela está, realmente ela está errada, e essa é uma das questões mais difíceis do CESP da última década, com certeza. Mas você vai ser meu colega lá no Senado Federal, tem que estar preparado para esse tipo de questão voadora nos peitos, paralelepípedo na cara. Beleza? E aí seguimos. Prova, outra desse mesmo concurso, outra da prova de defensor público do DF. A revogação de uma norma que assegura direitos fundamentais sociais sem a implementação de medidas alternativas que tenham a capacidade de compensar eventuais perdas já sedimentadas, isso contraria o princípio da proibição do retrocesso. É verdade. O princípio da proibição do retrocesso, a gente até falou algumas questões mais para trás, esse princípio da proibição do retrocesso, que incide na efetivação dos direitos sociais, ele significa que na efetivação de direitos sociais eu devo buscar sempre melhorá-los, aperfeiçoá-los e não se podendo, portanto, piorar o grau de efetivação dos direitos sociais. Se eu vou revogar uma norma garantidora de direitos sociais, eu tenho que ter uma medida alternativa para que não haja perdas, para que não piore o grau de efetivação dos direitos sociais. Portanto, dizendo a mesma coisa com outras palavras, você revogar uma norma que assegura direitos sociais sem implementar medidas alternativas que compensem as perdas, isso realmente viola o princípio da proibição do retrocesso, princípio esse que está implícito no texto constitucional, mas que é reconhecido tranquilamente pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E segue o jogo. Prova de auxiliar do IFAM 2018. O número de deputados e de senadores é definido em lei de acordo com o número de habitantes de cada estado do DF. Errado. Isso está certo para os deputados, mas está errado para os senadores. Em relação aos senadores, o artigo 46 da Constituição, ele vai dizer que o número de senadores por estado é fixo. O número de 3 senadores para cada unidade da federação. Quem tem um número variável com o mínimo de 8 e o máximo de 70, fixado em lei complementar e proporcional ao número de habitantes do estado, é apenas o número de membros na Câmara, é o número de deputados. Aqui uma questão errada para quem vai ser meu colega lá no Senado, acredito eu que até uma questão de nível relativamente tranquilo. Beleza? E seguimos, olha aqui, MPU Analista Jurídico 2018. As CPIs podem ser criadas pela Câmara ou pelo Senado, em conjunto ou separadamente, o que é verdade, e detêm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, certo? Praticamente cópia do 58, parágrafo 3º. Eu não sei você, mas eu às vezes, quando vejo uma questão assim que é relativamente fácil, relativamente simples, eu fico com medo de achar uma pegadinha, só que às vezes a pegadinha não existe, né? Tem até aquele meme, né, da pessoa toda feliz. Achei a pegadinha, aí depois triste, não tinha pegadinha. É mais ou menos o caso dessa questão aqui. CPIs podem ser criadas pela Câmara ou pelo Senado em conjunto ou separadamente e têm os mesmos poderes de investigação próprios de autoridade judiciária. Não são todos os poderes, porque o que for reserva de jurisdição ela não tem. Mas aí a questão não usou a palavra todos, seria extrapolar a questão se a gente fosse marcar essa questão como errada. Então é só uma questãozinha fácil, uma questãozinha boa, uma questãozinha tranquila para manter nosso astral em alta. Beleza? Maravilha! E aí, mais uma questão de auditor do Tribunal de Contas do município do Rio 2018. Lembrando que o município do Rio de Janeiro, juntamente com o município de São Paulo, são os dois únicos que ainda têm Tribunal de Contas municipal, porque havia sido criado antes de 88. E aí esse concurso vai dizer as comissões parlamentares de inquérito. Letra A. Podem promover diretamente a responsabilidade civil dos infratores, mas não a criminal. Não, nem a civil nem a criminal. O artigo 58, parágrafo 3º, diz que as comissões parlamentares de inquérito devem, se for o caso, encaminhar as suas conclusões ao Ministério Público, para que o Ministério Público, promova a responsabilização civil e criminal dos infratores. Então, ela não promove diretamente a responsabilidade de quem quer que seja.
Letra B. Tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, é verdade. Vedada a previsão de outros poderes nos regimentos, errado. A própria Constituição fala, além de outros poderes que lhe sejam atribuídos nos respectivos regimentos internos. Letra C. Devem remeter suas conclusões ao Ministério Público, se for necessário responsabilizar penal ou civilmente os infratores. Essa é a resposta, está lá no artigo 58, parágrafo 3º. Vamos ver agora o erro das demais alternativas, né? A letra D vai dizer que podem ser instituídas pelo Senado ou pela Câmara, mas não pelas duas casas conjuntamente. Pode sim, é a figura da CPMI, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E a letra E vai dizer que tem poderes de decretar a quebra do sigilo fiscal, é verdade, mas não o bancário. Errado. Quem pode quebrar o sigilo bancário, e a CPI pode quebrar também o sigilo fiscal e vice-versa. Então, realmente, nessa questão aqui, resposta letra C. Beleza? E aí depois a gente volta com mais questões do CESP, Direito Constitucional, para você que vai ser servidor do Senado Federal. Até a próxima.